lembram do caso do rato na Coca-Cola? Então, saiu a decisão faz um tempo, né? Não sei se você viu, e tem muita coisa aí que não saiu na mídia e tá na sentença aqui. Um processo é público, tá? Qualquer um pode consultar, mas como eu sou advogado, eu consulto mais facilmente. Eu vou ler aqui a sentença para vocês na íntegra, tá? É um caso muito curioso e você vai ver se o cara ganhou uma indenização, né, que o pessoal achava que ia ser milionária ou não. Beleza? Vamos começar aqui, ó. Wilson Batista de Rezende ajuizou a ação no dia 7 de dezembro de 2020. Adquiriu no supermercado Carrefour, na rodovia 6 garrafas de 2 litros de refrigerante da marca Coca-Cola, produzidas pela Ré. Narra que no dia seguinte abriu uma das garrafas e, ao ingerir o refrigerante, sentiu desconforto e forte queimação na boca e logo depois no aparelho digestivo. Imediatamente acessou por telefone o saque da Ré, sendo orientado a procurar assistência médica por conta própria. Relata, nesse interim, notou a presença de corpos estranhos em suspensão em todas as garrafas, consistentes em pedaços do corpo de um roedor, inclusive naquela em que estava o líquido que ingeriu. Um funcionário da Ré, de nome Davi, que esteve em sua casa e de lá retirou 2 garrafas lacradas do refrigerante, em que se viam suspensos os corpos estranhos, na promessa de tomar providências, o que não ocorreu. Afirma que procurou um representante do Ministério Público, entregando-lhe 2 garrafas lacradas, além da aberta, e este optou por ajuizamento da ação civil pública. Informa que ainda guarda a garrafa que restou. Aduz que o laudo elaborado pelo Instituto Criminalista a pedido do Ministério Público é imprestável, pois o promotor e seus funcionários puderam constatar a olho nu a presença de elementos estranhos no interior das garrafas. No caso aqui, eles estão contestando, né, esse laudo, estão achando que não prestou. Beleza. Sustenta que, em razão da ingestão do produto tóxico, sofreu lesões gravíssimas, físicas e psíquicas, as quais reduziram sua capacidade para exercer suas atividades de sacoleiro e relojoeiro, ou seja, ele trabalhava com isso, né, na época, e diz que não consegue mais trabalhar em razão dessas lesões aí que teria sofrido ao ingerir essa Coca-Cola com rato. Afirma que, além do trauma decorrente da ingestão do líquido com restos de rato, teve a fala e movimentos antes perfeitos comprometidos, o que inclusive afetou sua estética. Se você ver a foto do rapaz no Google, procurar lá, rapaz não, um senhor, você vai ver que ele usa toda uma aparelhagem e anda assim com dificuldade. Discorreu sobre a responsabilidade do Código de Defesa do Consumidor, postula a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, danos emergentes, lucros cessantes e danos morais. Tal, juntou documentos para tentar provar isso. Tá? Então aqui, não, na verdade, não falou o valor que foi em si, porque eu não tive acesso à petição inicial, porque é um processo muito antigo, então só constou a sentença. Se fosse um processo mais novo, a gente teria acesso na íntegra, inclusive, da petição do advogado e qual o valor que ele teria pedido, tá? Citada a ré, ofereceu contestação, alegando que, em procedimento padrão, um funcionário da empresa compareceu à residência do autor e esse disponibilizou 2 garrafas para análise laboratorial, concluindo-se que o produto estava oxidado. Não se constatou qualquer pedaço animal, em razão da variação brusca de temperatura e exposição ao sol, ou seja, estava oxidado em razão que deixou lá no sol, tal, mas não tinha um animal. Esse foi um procedimento feito pela Coca-Cola, né, que a Coca-Cola teria feito essa perícia. Né. Afirma que o autor foi comunicado o resultado da análise por telefone. Aduz que o quadro clínico referido na inicial não tem relação com a direta ingestão do produto. Ou seja, o senhor lá tem várias dificuldades, né, vários problemas, e ele atribui isso à ingestão da Coca-Cola, e a Coca-Cola vem dizendo que ele tem esses problemas, mas não em razão da ingestão do produto. Acrescenta que o perito do Instituto Criminalístico concluiu pela inexistência do corpo estranho na garrafa examinada, ao passo que o Instituto Adolf Lutz sequer fez a análise requerida. Argumenta que o laudo do IPT, embora tenha constatado a presença de uma pata de rato perfeitamente visível em uma das garrafas analisadas, aí vocês vão ver uma coisa surreal lá para o final da sentença, em relação a como que esses corpos entraram na garrafa, né? Vamos lá. Porque de fato tinha.
consignou a possibilidade de que a tampa original tenha sido removida com a adulteração do conteúdo e a garrafa novamente fechada com uma nova tampa, sem que tenha ocorrido a ruptura do lacre. Então, o que a Coca-Cola falou? Que fizeram alguma forma para tirar, né? Eu dei uma olhada antes na internet, parece que tem uns vídeos que a pessoa consegue tirar o lacre e colocar de volta sem romper, e teria colocado aqueles ratos lá dentro já de forma fraudulenta, né? Não querendo dizer que seja o autor, mas alguém querendo prejudicar a empresa, né? Ou sei lá. Foi isso que a Coca-Cola está alegando, né? Beleza. Discorreu sobre o processo de fabricação dos refrigerantes, tal, deve ter falado que estava muito bom o processo era tudo 100%, né? As empresas sempre ficam alegando que não tem como, tal. Impugnou os pleitos indenizatórios, sustenta a impossibilidade de inversão, tal, postulou pela improcedência, ou seja, falou que não tem que ganhar a causa, né? Houve réplica, especificaram as provas. Isso aqui é um relatóriozinho que o juiz faz no início, né? Antes de proferir a decisão de mérito de fato, né? Foi realizada a audiência, tal. Vamos para o que interessa, que é a fundamentação, fundamento e decido. É aqui que vale o juiz decidindo. O autor narra ter adquirido 6 garrafas de 2 litros de refrigerantes no supermercado Carrefour. No dia seguinte, ao ingerir o líquido, percebeu a existência de corpo estranho na bebida, consistente em partes de um roedor. Tem isso, hein? Almeja indenização pelos danos materiais e morais que teria sofrido em razão da ingestão do produto em condições impróprias ao consumo. A prova da aquisição dos refrigerantes encontra-se em folhas tal, cupom fiscal. Então ele juntou até o cupom fiscal. O relatório médico de folha 130 dá conta que no dia seguinte à ingestão do líquido, o autor deu entrada no pronto-socorro ao Hospital Santa Cecília com quadro de ansiedade, nervosismo e ardência na boca e faringe, relatando ter ingerido Coca-Cola contendo restos de um animal não identificado. O autor procurou o Ministério Público entregando 3 das garrafas para análise, sendo que uma delas aberta e da qual retirou o líquido ingerido. Os fatos deram origem à ação civil pública, ou seja, ele entrou com uma ação indenizatória ali com o advogado e também ele reclamou junto ao Ministério Público, né? A referida ação foi instruída com o inquérito civil tal, no curso da qual foi realizado perícia, instituto, O exame teve por objeto apenas uma das garrafas adquiridas pelo autor, com tampa de cor vermelha portadora de uma etiqueta de cor branca, Os peritos atestaram não ter verificado a presença de corpo estranho na garrafa. Então, na verdade, ele tinha comprado acho que um pack de 6, né? E uma delas parece que tinha um corpo estranho, a outras ele falou que tinha bebido. Então, na verdade, aquele ele guardou, que ele sustenta que tinha um corpo estranho, ele não bebeu. E as outras ele teria bebido e tinha corpo estranho também, né? Ele alegava. Diante de tal conclusão, por requerimento do Ministério Público, com apoio da Corregedoria Geral de Polícia, foi realizada perícia nas instalações das unidades da Ré de Cosmópolis e Jundiaí, onde os refrigerantes teriam sido fabricados. Ou seja, foi feita uma perícia ainda nas fábricas. Olha o tamanho que gerou esse processo. Os peritos confirmaram que as tampas das 3 garrafas continham a seguinte informação. As garrafas apresentavam ainda a seguinte codificação. Nas 2 garrafas que estavam abertas não foram observados depósitos significativos de sujidades ou indícios de presença de corpos estranhos no interior. Já na garrafa lacrada, que é a que ele guardou e que não bebeu, né, logicamente porque estava lacrada, a existência de corpo estranho, semelhante a de uma pata de roedor de pequeno porte, além de filamentos compatíveis com a perda de gás CO2. Com relação à numeração das garrafas, o Instituto Criminalístico concluiu que elas não possuem características similares às produzidas em Comoscos e possuem algumas características próximas, não idênticas, às produzidas em Jundiaí. Então, estou falando que muito provavelmente foi produzido em Jundiaí as garrafas. O IPT, Instituto de Pesquisa Tecnológica, igualmente examinou as 3 garrafas que foram encaminhadas pelo Ministério Público, atestando também que a garrafa ainda lacrada continha uma pata de rato perfeitamente visível, além de outras impurezas perceptíveis. Referida garrafa apresentava dureza reduzida, perdigada, Já 2 estavam abertas, continham impurezas de aparência filamentosa misturada ao líquido. Beleza. O Instituto
Adolfo Lutz, que informou não ter condições de fazer análise química do conteúdo da garrafa. Os peritos criminalísticos concluíram que, no processo normal de enchimento da garrafa de embalagem de 2 litros do refrigerante Coca-Cola, nas unidades como Cosmópolis e Jundiaí, considerando as condições físicas e de higiene das instalações, além das boas práticas de manufatura adotadas, não é possível o aparecimento de corpo estranho observado visivelmente na garrafa lacrada. Então, os peritos ali concluíram que não tinha como ali, analisando todo o procedimento da Coca-Cola, ter entrado ali pelo maquinário aquele pedaço de rato. Né? Foram isso, pelo menos, que os peritos concluíram. Os espertos, né, no caso os peritos, afirmaram que a passagem do corpo estranho no aspecto dimensional não é compatível com o sistema de segurança existente nas unidades da ré, representando por barreiras, filtragens de linha e bicos de enchimento ao longo da linha produtiva. Então, o que eles quiseram dizer? Que todo o sistema que encaminhava ali o líquido não tinha como passar aquele do roedor, né? E finalizaram aventando a hipótese de sabotagem pontual de origem interna ou externa à empresa produtora. Ou seja, alguém lá da empresa fez isso para ferrar com a empresa, ou depois que saiu da empresa alguém teria feito isso para ferrar com a empresa, certo? Aí conclui. Tais conclusões foram corroboradas pelo depoimento pessoal da ré e pela testemunha tal. O engenheiro responsável pelas análises, por sua vez, consignou no laudo que existe a possibilidade de que tenha tampa original tenha sido removida com a adulteração do conteúdo e a garrafa novamente fechada com uma tampa nova, retirada do processo de fabricação ou de outra garrafa, sem que tenha ocorrido a ruptura do lacre. Ou seja, estão falando que foi muito possivelmente ocorreu a retirada desse lacre, né? Colocaram lá o rato dentro e colocaram uma vedada certinho, porque diz que é possível. No laudo produzido nessa demanda sobre o crime contraditório, o Instituto de Pesquisa Tecnológica concluiu pela inexistência de sinais de violação no lacre original da garrafa encaminhada à sua análise. Ou seja, o objeto que foi lá, a Coca-Cola, não estava com sinais de violação. Daí o juiz conclui aqui: tal conclusão não afasta a ocorrência de fraude, máxime se considerarmos a possibilidade de substituição da tampa sem ruptura do lacre, foi o que diz que era possível, como observado pelo próprio Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Que doideira, né? A possibilidade de ter havido fraude também é reforçada pela formação aleatória e não sequencial na esteira de produção do fardo de 6 garrafas, embaladas com filme de polietileno retraído por calor, tal como adquirido pelo autor. Então, não sei se vocês já viram, os tubos aquelas PETs de 2 litros, é tudo um tubo de ensaio assim, parece um negócio de química, aí joga um ar pressurizado bem quente, ele estufa, né? Então, estão falando que mais uma vez não teria como, né? Segundo o Instituto de Criminalística, as possibilidades estatísticas de contaminação semelhante ao que o objeto dos autos é praticamente nula para uma garrafa, considerando as limitações dimensionais e barreiras existentes. Ou seja, estão falando que era quase impossível o rato entrar lá pela Coca-Cola. E assim inexistente numericamente mais para 6 garrafas do mesmo fardo. Então estão falando que é mais possível ainda ocorrer isso com 6 garrafas. Né? Além da inexistência de prova segura de ter sido o produto fabricado pela ré e dos fortes indícios de fraude, não pode deixar de considerar ainda que o autor não ingeriu a bebida acondicionada nas garrafas, onde se encontrava a pata da cabeça do roedor. Aqui hoje em dia há uma pequena controvérsia, tá? Tem juiz que entende que só o fato de você comprar um produto com um objeto estranho já causa um dano moral, e tem juiz que entende que não, que você tem que consumir aquilo ali para causar algum dano moral. Então, esse tema hoje em dia é controverso, tá? Aí o juiz continua: a mera repulsa de visualizar o corpo estranho não constitui causa de alteração psicológica apta a ensejar condenação do fabricante ao pagamento de indenização por danos morais. Foi o que eu disse. O entendimento dessa juíza aqui, né, era uma juíza no caso, foi de que só de você comprar uma coisa com corpo estranho não te dá o direito à indenização por danos morais. Ao meu ver,
eu sou pró-consumidor total, meu ver tem que ter não um caráter de indenizatório, assim, de abalou meu psicológico, mas sim de punitivo, sabe? Então, ao meu ver, tem que indenizar, mas de caráter punitivo, senão vira bagunça, né? Então tem que ter o caráter punitivo, na minha opinião. Que mais? Na perícia realizada pelo IMESC, o requerente foi examinado pelo perito subscritor do laudo e também por especialistas em neurologia, psiquiatria e tal, concluindo que ele não apresenta alterações ou sequelas neurológicas relacionadas ao evento. Então, estava indo tudo contra o autor, né? Que fizeram até os médicos peritos ali, viram que não tinham relação com o evento, os problemas que ele tinha. Os médicos atestaram que o requerente é portador de transtornos de personalidade e comportamento, devido a alguma doença, lesão ou disfunção cerebral. Os problemas psiquiátricos do autor ficaram evidenciados em seu depoimento pessoal, notadamente pela extensão dos problemas que ele atribui ao incidente. O autor afirmou que, desde os problemas com refrigerante, passou a dedicar-se a prender gerentes do Carrefour pela venda de produtos defeituosos e que vai até o fim contra a Coca-Cola. Além disso, confirmou ter lavrado boletim de ocorrência por conta de garrafas de água da marca Cristal, que é da Coca-Cola, quando constatou que elas continham um dígito a mais na numeração, o que indicaria falha de equipamento da ré. Ou seja, o cara está fazendo um reboliço também em pouca coisa, é isso que a juíza está querendo dizer. Vê-se que não se trata de comportamento normal, o que prejudicaria a credibilidade de suas afirmações. Ou seja, praticamente falou que o cara é doido, né? E tá muito louco. Pelo exposto, julga improcedente o pedido inicial e chega no processo com resolução do mérito, tal. Aqui no final, pagar advogado e tal, mas como ele tinha justiça gratuita, fica suspensa essa condição. Aí eu entrei até no recurso, logicamente o advogado dele entrou com recurso, mas não foi provido o recurso. Então ele não ganhou essa causa, tá? Mas certamente, tá? Certamente gerou uma boa despesa aí para a Coca-Cola. Também gerou, saiu na mídia, em todas as questões aí da mídia. Deve ter muita gente deixado de tomar Coca-Cola por conta dessa notícia do rato. Então, ao meu ver, se eu fosse um dos advogados ali da Coca-Cola, eu também não sei se isso ocorreu, né? Teria feito um acordo, falou, a gente não quer discutir aqui quem está certo e quem está errado, vamos fazer um acordo, um valor tal, e morrer a questão. Fazer acordo em ações não quer dizer que está certo e que está errado, é só para evitar maiores transtornos. Então, talvez se a Coca-Cola tivesse, sei lá, pagado 10 mil reais pro cara, vou fazer um acordo aqui, eu vou te dar 10 mil. Seria muito menor o prejuízo, tá? Tanto de gente que deixou de tomar Coca-Cola, quanto que eles gastaram com advogados, gastaram com perícias e tudo mais, entendeu? Então, acho que abafar o caso seria muito melhor do que deixar correr e tudo mais, tá? Mas eu também não sei se isso aconteceu, beleza? Então, esse caso foi julgado improcedente do rato que tinha ali dentro da Coca-Cola, beleza? Se vocês quiserem que eu vou atrás assim de mais casos de sentenças, né, desde que sejam públicos, tá? Em alguns casos que é segredo de justiça que eu não consigo acesso. Aí eu leio para vocês aqui a decisão e vou explicando para vocês. Comenta aí deixa nos comentários aí o próximo caso que vocês querem que eu analise. Abraço.